Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Futsal Total. Hoje aqui em estúdio temos já connosco o Bonfim Futebol Clube, representado pelo seu presidente Jorge Paixão à minha direita e pelo jogador da equipa de veteranos Pedro Ferreira à minha direita. Vou começar por si, presidente. Fala-nos aqui um bocadinho da instituição Bonfim Futebol Clube. É uma instituição que tem já há muitos anos, neste momento só tem futsal, mas já teve futebol. Como é que este clube como é que vive? Bem, o Bonfim é um clube, como o próprio nome diz, sediado na freguesia de Bonfim, tem 82 anos de história. Pelo Bonfim já passou o futebol. O futebol foi, nomeadamente o futebol nos campeonatos regionais, o futebol amador, foi para onde o Bonfim sempre andou. Teve camadas de formação júnior, juvenis e iniciados em futebol de 11, teve basquetebol, teve handball, teve atletismo e com o decorrer do tempo, por várias vicissitudes e várias dificuldades, teve um campo próprio de um terreno que foi cedido à Câmara com a promessa de mais tarde o Bonfim vir a ser indenizado num outro terreno onde poderia construir o seu parque desportivo. Promessa essa que nunca foi cumprida, mas isso em tempos já muitos idos, anteriores ao 25 de Abril. Há documentos lavrados para as autoridades, então, na altura, no governo, onde está escrita a permuta de terreno que o Bonfim cedeu o seu parque desportivo para ser construída uma escola secundária, com a promessa de, posteriormente, vir a ser ressarcido de um terreno num outro local da cidade onde pudesse edificar o seu parque desportivo. Essa promessa nunca foi cumprida. O Bonfim nunca mais teve campo próprio e, entretanto, com o decorrer dos anos, algumas dessas modalidades foram acabando. O futebol nunca acabou. E é exatamente do futebol que nasce o futsal. O Bonfim chega a ter, a uma altura, quando arranca no futsal, tem duas equipas, tem uma equipa de séniores e uma equipa de veteranos. Entretanto, por dificuldades várias na altura que se mantêm, que ainda hoje são atuais, o Bonfim, apesar do historial brilhante que tem, não consegue levar o futsal para a freguesia de Bonfim. Porque, por incrível que pareça, apesar do vasto parque escolar que a freguesia do Bonfim tem, não há uma estrutura desportiva onde se possam realizar jogos oficiais naquela freguesia. É um problema de há muitos anos, já vem vindo a ser posto aos diferentes executivos da Câmara Municipal de Porto, aos diferentes executivos da Junta de Freguesia de Bonfim. Neste momento, a Câmara Municipal tem um novo presidente, a Junta de Freguesia é exatamente do partido do presidente. Há muito empenho, há muita força de vontade, mas enfim. Então onde é que o Bonfim faz os seus jogos neste momento? O Bonfim começou por fazer os seus jogos em Alfena. A casa de Bonfim era o Alfenense, o pavilhão do Alfenense, era lá que o Bonfim fazia os seus jogos. Durante 4 ou 5 épocas o Bonfim jogou em Alfena. Posteriormente saímos de Alfena e era a própria associação que nos marcava os jogos. Chegamos a fazer jogos no Colégio dos Carvalhos em Gaia, em casa. Chegamos a fazer jogos na Senhora da Hora, chegamos a fazer jogos no Viso. Fazíamos onde a associação nos marcava. No pavilhão Nicolau Nazoni, no Fontes Pereira de Melo. Depois, nestes últimos 3, 4 anos, estabilizamos e ficamos no Viso. Por uma questão de policiamento, jogávamos em conjunto com a equipe Troll para dividirmos os policiamentos e durante 3 anos ou 4 jogamos no Viso. Este ano, porque o Bonfim treina na Porto Lazer, a Porto Lazer inaugurou um pavilhão novo que neste momento é praticamente propriedade do Futebol Clube do Porto, mas enfim, dentro daquilo que fica ainda disponível, o Bonfim está a treinar no Nicolau Nazoni, onde já treina há 6, 7 anos, e está a jogar exatamente no Lagarteiro, que é a estrutura mais moderna que a Câmara Municipal tem, nomeadamente a Porto Lazer, e fazem o favor de nos deixarem lá jogar os nossos jogos em casa. E encostamos exatamente à Mocidade Invicta, que é outro clube da freguesia do Bonfim,
e compartilhamos com eles os pagamentos dos policiamentos e do aluguer de pavilhão, etc, etc. Claro. Pedro, antes de mais, boa noite e obrigado pela tua presença aqui neste programa de hoje. Vamos falar um bocadinho sobre a tua carreira. Tens um vasto currículo no futsal nacional, passagens por clubes de renome nacional. Fala-nos um bocadinho da tua carreira. Faltou alguma coisa, sendo que ainda disputas o campeonato de veteranos, mas a nível mais, digamos, profissional, faltou alguma coisa? Conseguiste atingir todas as metas que querias? Sim, eu realmente venci, portanto, primeiro, a nível desportivo de títulos, sim. Aliás, fui possivelmente o primeiro jogador a ganhar os títulos todos, ou seja, o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e a Supertaça. Também, contingências dos clubes por onde passei, também tive essa felicidade, né, de poder participar nessas finais. Depois estive na seleção, portanto, ou seja, não tive nenhum título, ou pelo menos não tive a sorte também de ser convocado, o mérito de ser convocado para ir na altura à Guatemala, na seleção. Fui um dos que fiquei pré-convocados, não cheguei a ir. Possivelmente faltou-me qualquer coisa a nível de seleção nacional, ter ganho alguma coisa. De qualquer forma, estou muito orgulhoso por tudo que passei. Pronto, e depois ainda fui campeão também como treinador também das camadas jovens, logo dos júniores do Boa Vista, no primeiro ano em que treinei. E depois de veteranos, fui sempre campeão desde que jogo veteranos. Mas acima de tudo é a amizade, os amigos que fiz no futsal e o gosto que tenho pela modalidade e por ensinar também quando estou na minha vida profissional, né, como professor. Tenho normalmente também desporto escolar, onde felizmente também consegui resultados meritórios de sermos campeões a nível de desporto escolar. E vai-se fazendo isso assim com o futsal, da forma como eu gosto, e agora mais a jogar até do que a treinar. Mas tem sido isso. Exato. Certamente acompanhas o futsal, isto é como um jogador de futebol, nunca deixa de estar ligado à modalidade, tu ainda continuas, mas certamente que olhas para os diversos campeonatos dos clubes por onde passaste e fazes a tua análise. Como é que vês, por exemplo, a participação tanto do Boa Vista como do Módicos, clubes por onde tu andaste? Sim, ainda este fim de semana fui ver jogos. Eles, a mim, sou suspeito para estar a falar desses clubes, tenho muito carinho por ambos, como tinha por todos que passei, felizmente. Acho que fizeram um campeonato ao seu nível. O jogo que o Módicos poderia fazer mais, porque tem um plantel mais rico em relação à posição em que está, mas também passou ali por muitas transformações, saídas de jogadores, entrada do treinador novo. Mas acho que fez que poderia, inclusive tem aspirações a poder a ir ao play-off. Julgo que já não não conseguirá, mas relativamente ao Boa Vista, sim, fez uma surpresa, fez um bom campeonato e fez pontos quando os devia ter feito. E a partir do momento em que souberam que já não desciam de divisão, que as coisas têm corrido bem, eles têm que apostar nas camadas jovens, porque realmente tem sempre muitos jogadores bons a saírem. E julgo que o futuro do Boa Vista passa por aí, sempre a trabalhar bem a nível de camadas jovens e depois utilizarem-nos no nível sénior, porque tem tudo, não é, para poder se ingrar, tem adeptos, tem uma boa estrutura de muitos anos e os resultados têm que aparecer. Se a formação for bem feita, julgo que sim. Claro. Jorge, o Bonfim é um clube que, passa a expressão, anda um pouco ao contrário dos outros. Quando todos apostam na formação, o Bonfim, o único escalão que neste momento tem ativo é o de veteranos. Porquê? Fundamentalmente por isso. A formação implica que tem que haver um acompanhamento com os jovens, porque estes também são jovens, mas os outros são jovens de uma outra idade. E os outros tem que haver um acompanhamento que implica que haja uma estrutura onde se possa praticar, que ou seja nossa, ou que de alguma forma nós possamos ter uma certa autonomia com ela. Na Porto Lazer isso não acontece. Por exemplo, eu posso dizer, este ano, nos veteranos, como tivemos um inverno chuvoso, nós tivemos à vontade 2 meses que não treinamos, porque o piso cria umidade. O piso durante o dia é proprietário,
ou é proprietário ou é utilizado, fundamentalmente são questões que eu não domino, mas se não é proprietário a Porto de Lazer, é utilizado durante o dia pela escola. Como está frio, como está chuva, as pessoas o que é que fazem? Fecham as janelas. Dão aula de ginástica, dão o desporto que querem dar no ginásio, com as janelas fechadas. Com as janelas, a Porto de Lazer chega às 6h30 quando vem tomar posse dos recintos para fazer a exploração até ao meio-dia, até à meia-noite, perdão. Quando o funcionário da Porto de Lazer lá chega, com as janelas fechadas, já ressoou, o piso está escorregadio, está cheio de umidade. Quem vier a partir dessa hora até à meia-noite não treina. Ora bem, com estas contingências, não tendo nós um pavilhão, uma estrutura desportiva que pudéssemos usar, onde de alguma forma pudéssemos controlar a situação, é extraordinariamente difícil, por exemplo, ir buscar miúdos, porque os miúdos nós temos que os ir levar, ou que os ir trazer, ou fazer um acompanhamento com os pais, e neste momento, não havendo uma estrutura desportiva na freguesia, mas sim fora dela, torna-se extraordinariamente difícil compatibilizar as coisas. Primeiro, o que nós estamos a utilizar neste momento, em termos de jogos, está esgotado. O Nicolau Nazoni, que nós utilizamos, nos horários que são compatíveis com os escalões mais baixos, mais tenra idade, estão esgotados. Existem horários de 10, 11, 11, meia-noite. Para não se vai levar um júnior, um juvenil, um iniciado, treinar às 10, 11, 11, meia-noite, porque outro dia tem escola e não há pai nenhum, nem é de bom senso este tipo de situações. Por conseguinte, enquanto ali na freguesia não houver algo, e quando digo algo, digo um pavilhão, que os clubes da freguesia, que a junta possa ter alguma sensibilidade, porque por muita sensibilidade que a junta possa ter, quando integrados na Porto de Lazer, essa sensibilidade perde-se, porque a Porto de Lazer tem que gerir as freguesias todas da cidade do Porto. Todos os clubes das mais diversas freguesias da cidade do Porto treinam na Porto de Lazer, aqueles que treinam, obviamente. Por conseguinte, torna-se incompatível. Não há possibilidades, porque temos o Lomba, que é um clube da nossa freguesia, que tem 2 ou 3 escalões, e nós vemos as dificuldades que eles passam. Temos outro problema, que tem a ver exatamente com a desertificação da cidade do Porto. Neste momento, não há miúdos na freguesia de Bonfim. Não há miúdos, porque a freguesia de Bonfim está com uma faixa etária muito, muito elevada, enfim, fruto de quanto custa um metro quadrado na freguesia de Bonfim. E talvez possamos ir por aí para sabermos porque é que a freguesia de Bonfim não tem um parque desportivo. Porque o preço do metro quadrado naquela freguesia é muito caro. E então os terrenos que é para urbanizar, não é para fazer pavilhões desportivos, porque esses não dão dinheiro. Claro. Jorge, no entanto, o Jorge trouxe alguma luz aqui ao Bonfim, porque há 7 anos que é presidente e há 7 anos que os veteranos são campeões. Qual foi o segredo? O segredo vem de trás. O segredo, esta aventura tem 10 anos. Nós, no primeiro ano, entramos com uma equipa fundamentalmente de ex-atletas de futebol de 11, da casa. E entramos, na altura, o Céio Pasteleira, com equipas formidáveis, basta-se dizer que Maranhos, Paulo de Tavares, etc., toda essa gente jogava no Pasteleiro. E o Bonfim, com 7 ou 8 elementos que nunca tinham jogado futsal, um guarda-redes de futebol do 11, 2 defesas centrais que jogavam futebol do 11, etc., faz uma equipa de futsal e vai ganhar ao Céio, ao Pasteleiro, e é campeão no primeiro ano. A partir daí, cria-se também uma equipa de sénior, cria-se uma equipa de sénior, mas o Bonfim passa a contar com o apoio da Junta de Freguesia, e há que ter uma palavra para a Junta de Freguesia, que dá uma meia dúzia de anos a esta parte, tem sido o principal patrocinador do Bonfim. Mas o Bonfim passa a contar com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim, dá 6 anos, como eu dizia, dá 6 anos a esta parte. Há 11, 12 anos, tudo era custeado pelo clube. Tudo era custeado pelo clube, e então tínhamos policiamentos todas as semanas, porque na altura, era uma vez que nós não tínhamos, na altura não foi possível e não era possível compatibilizar os horários das equipas, e então todas as semanas tínhamos policiamentos, todas as semanas tínhamos deslocação. Se uma jogava em casa, a outra jogava fora. Se uma ia fora, pagava-se o policiamento da outra, na semana a seguir alternadamente. Quer dizer, e os custos de treinos de pavilhões eram todos suportados por a coletividade.
Convém aqui realçar que o Bonfim é uma coletividade que tem à volta de 600 sócios, que a sua cotização é €1 por mês. Essa ia ser uma das minhas próximas perguntas. O Bonfim, sendo um clube só tem um escalão, neste caso veteranos, como é que sobrevive? Como é que consegue, e mesmo não tendo pavilhão próprio, andando com a casa às costas este tempo todo, como referiu? O Bonfim suporta na íntegra os policiamentos e aquilo que entende que os atletas merecem tudo. Temos um subsídio da Junta para a inscrição do clube, na Associação de Futebol do Porto. O Bonfim paga a inscrição do clube, para o clube ir a sorteio. O Bonfim paga a inscrição dos atletas e o Bonfim paga os policiamentos. Os treinos, a Junta de Freguesia assumiu com o Porto de Lazer e é a Junta que os paga na íntegra. É este o apoio que a Junta nos dá. E depois temos a felicidade de ter os homens, não só os jogadores, mas os homens que temos connosco. Dizia há pouco, e muito bem, que o Pedro faz favor de ser nosso amigo, de estar connosco. O Pedro é um atleta que todos os anos recebe convites para jogar futsal, ainda a outros níveis e noutras equipas, e com mais ambições, e ainda se calhar para conquistar títulos a nível distrital. E enfim, o Pedro, todos os anos, eu sei que isso acontece, o Pedro de alguma forma faz o favor de ser nosso amigo e ficar connosco, mas convém também realçar que juntamente com o Pedro, o Benfica conseguiu reunir um Miguel Mota, um João Lopes, um Pedro Ferreira, um Zé Luís, um Pita, aquilo que da formação do Miramar saiu de melhor e que se ingrou por aí por vários clubes, o Miguel Mota, o João Lopes no Freixeiro, o Pedro por Boa Vista, pro Instituto. Nós conseguimos congregar esses atletas no nosso clube, no Bonfim, e isto não é só o Bonfim, não é só o clube em si, é depois uma amizade, uma camaradagem, um espírito de grupo que se cria e que faz com que, de facto, as pessoas, eu costumo dizer que do Bonfim, eles só saem, se eles der com o pau nas costas, porque quando chegam não querem sair mais, por isso. Claro. Pedro, estás no clube há 3 anos, tens apanhado esta série toda de títulos consecutivos do Bonfim. No total do campeonato são já 9 em 17 edições. Como é que surgiu esta possibilidade de integrares esta equipa e este clube? Sim, portanto, eu na altura falaram comigo amigos que tinha lá, no caso o João Lopes e o Miguel Mota, portanto abordaram-me, sabiam que eu também por opção minha ia deixar de jogar e apenas jogar assim num nível mais acessível, num nível que não me obrigasse a tanta responsabilidade, principalmente a ausência de casa, foi um dos grandes motores para eu deixar. E abordaram-me, sendo meus companheiros, meus amigos de muitos anos, tinham maior gosto em jogar com eles, e portanto depois fui para lá, gostei do ambiente, gostei muito do nível, acima de tudo do nível dos treinos, porque realmente a grande vantagem, na minha opinião, infelizmente, porque a nível desportivo, a nível de competitividade, o campeonato é fraco, portanto não está ao nosso nível, nitidamente. E eu, pelo menos, costumo dizer que o grande gosto que me dá é os treinos às quartas-feiras, porque permite-nos treinar, que são equipas, inclusive já da 2ª Divisão, que nos ligam para poderem fazer treinos connosco. Portanto, realmente, eu gosto muito de estar lá nos treinos, porque os treinos são muito competitivos, dá gosto ir lá treinar. E por amizade de um grupo núcleo que nós conseguimos ali formar de ex-jogadores de futsal e amigos, formámos ali um grupo forte. Fomos, felizmente, as pessoas também que não eram desse núcleo ou que não jogavam comigo também me souberam receber perfeitamente. Também tenho que ter essa capacidade muitas vezes, e aqui agradeço a esses colegas que muitas vezes até jogam menos tempo ou muitas vezes estão lá e ajudam-nos para termos número para treinar, né? Mas são jogadores que nem sempre têm o mesmo tempo de jogo, mas têm essa capacidade de compreender, essa capacidade de quererem crescer, essa capacidade de também terem orgulho em jogar connosco e de aprenderem a jogar futsal, porque há pessoas que não tiveram o nosso nível, que eventualmente vêm até de futebol de 11, mas que têm outras qualidades
como homens, como colegas, companheiros para estar no balneário connosco e nós aprendemos com todos, não é? E foi esse que me fez identificar no Bonfim, principalmente porque realmente tinha lá grandes amigos, também fui buscando outros que também tinha e que os pude trazer eu, portanto depois é um bocado das amizades que se relacionam. O Presidente também faz um trabalho a nível de final da época muito forte com os atletas para poderem ficar lá e a nível de os convencer, e pronto, quer dizer, e a gente tenta criar sempre um bom grupo e gostava muito que realmente o nível também fosse muito mais forte a nível de campeonato nacional, porque realmente nós temos essa dificuldade, quer dizer, o nosso campeonato é não tentar ser campeões sem perder, sem derrotas, é tentar bater os 200 golos, os 100 golos, quer dizer, são objetivos que eu preferia que não fossem esses, mas sim o lutar, taco a taco com as equipas. Mas pronto, acho que deve haver um empenhamento, porque realmente há muitos jogadores a terminarem o futsal e a poderem se ingrar neste campeonato, porque está bem organizado, pode ser forte. Pronto, não é violento, não é nada do que se possa pensar que existe violência, que existe problemas nos jogos. Estou cá há 3 anos, nunca houve problema nenhum. Nenhum jogo acaba a meio, nenhum jogo, portanto, tudo muito correto. Apanhámos árbitros, inclusive, do Nacional. Portanto, o campeonato é bom. A qualidade neste momento é que acho que algumas equipas estão realmente são muito fraquinhas a nível de competição. Exato. Vocês são heptacampeões, acabaram de se sagrar pela 7ª vez consecutiva há pouco tempo. Como é que se motiva uma equipa destas? Como tu há bocado referiste, querer bater os 200 golos, mas isso a determinada altura pode não chegar. Exato, nós próprios nos vamos automotivando, não é? Primeiro porque é um grupo que está habituado a ganhar, não é? É um grupo que só está bem ganhando e nós próprios criamos essa competitividade entre nós. Lá está, é como eu dizia, automaticamente nós, ao nível de treinos que fazemos, à quarta-feira, por exemplo, é obrigatório no jogo sair alguma coisa. Portanto, o nível realmente de treino é muito forte. É como eu digo, uma equipa de veteranos que vence nos treinos a equipas da 3ª divisão tem que ter um nível muito elevado, não é? E isso é o que acontece, é a realidade. Portanto, e nós próprios está já no nosso ímpeto, nós também não sabemos jogar a feijões, se pudermos ganhar por mais vamos ganhar, portanto é sempre isso. Acho que está no ímpeto principalmente dos jogadores, do Presidente, toda a estrutura do Bonfim. O Bonfim só sabe estar assim, pronto, com a máxima de correção, mas acima de tudo acho que é mesmo a motivação que os jogadores, primeiro porque adoram jogar futsal, não é? E depois porque temos o prazer de jogar juntos, alguns que já jogamos, outros que fomos adversários, como o caso que fui sempre adversário do Zé Luís, no entanto tenho uma amizade enorme com ele, portanto somos muito amigos e temos todo o orgulho em jogar juntos. Portanto, e isso depois as coisas saem, o jogo não há como não sair, portanto o nível realmente de treinos é forte e depois no sábado temos o resultado normalmente. Claro. Presidente, falou-me há pouco que o Bonfim tem 600 sócios. Como é que são os jogos do Bonfim agora no Viso? O pavilhão está cheio? Queria ter mais gente? Como é que é? O que o Pedro abordava há bocado, aliás, na sequência da sua pergunta, tem a sua razão de ser. Eu digo, a nível de grupo, quando falo a nível de grupo, falo na direção, na parte que mais está ligada ao futsal e nos atletas, etc. A sede de vitórias é insaciável. E como é que nós nos motivamos? Olha, motivamos-nos o ano passado e este ano tentando fazer o que já fizemos há 3 anos, que foi 90 pontos em disputas, 90 pontos conquistados, 186 golos marcados, este ano marcar 190. Após 90 pontos não iremos lá chegar, porque entretanto o campeonato encolheu. Mas foram 90 pontos porque foram tudo vitórias. Este ano ainda estamos nessa senda. 186 golos, esse é o objetivo a bater. E é assim que nos motivamos, pondo metas cada vez mais altas, elevando os objetivos. A nível de... E é engraçado que eu quando ouço pessoas que ganham 4, 5, 6 jogos dizer que ganhar cansa, eles não sabem o que é de facto, o que é ganhar ou o que é uma pessoa cansar-se. Porque nós não nos cansamos e ganhamos há tantos anos. Nós temos recordes de 3 anos, 4 anos em que
perdemos 2 pontos. Ou seja, empatamos, não é que perdemos um jogo. Ganhamos e passado 2 anos e meio perdemos 1 ponto, ou perdemos 2 pontos, empatamos um jogo. Os nossos recordes quebram-se assim. E por conseguinte nós continuamos a querer ganhar. Agora, a nível de massa associativa, diria, e para ser verdade, que começa já a passar a ideia de que este ano é mais um, isto não tem história, e é o Bonfim contra o Bonfim, e vocês criavam o Bonfim A e o Bonfim B, e um era primeiro, o outro era segundo, e se calhar ainda era execos, e aquilo ainda tinha que ser por diferença de golos. Esta é evidente. Portanto, o descrédito começa a vir, o descrédito não será propriamente a palavra, mas o desânimo começa a vir da massa. Vai um bocadinho ao encontro do que o Pedro dizia, o campeonato este ano baixou o nível novamente. Quando nós estávamos à espera que, enfim, por todas as dificuldades que uma série de clubes passaram, que tiveram de encerrar portas, de jogadores que ficaram sem clube, jogadores que ficaram libertos para jogar, que abraçassem projetos novos, que abraçassem este campeonato, que abraçassem a categoria de veteranos. Qual não é o nosso espanto? As equipas que há continuam a apostar em jogadores de futebol de 11. Enfim, os jogadores que chegam aqui já não vêm na sua melhor condição física, às vezes barriguinhas que Deus me livre, etc, etc. E quer dizer, quando tudo fazia crer que o nível tinha, que o campeonato tinha condições para subir de nível, isso de facto, na verdade, não aconteceu. Não aconteceu, e vê-se que nós, no começo do campeonato, perdemos o Miguel Mota, que foi para o Vermoim, que está a treinar e está a jogar no Vermoim. Já que o campeonato em curso, perdemos o João Lopes, porque, por força das circunstâncias, porque não arranjava emprego em Portugal, foi um dos que foi obrigado a emigrar, e emigrou para ir ganhar o pãozinho para todos os dias. Quer dizer, e nós continuamos a ganhar 7, a ganhar 8, a ganhar 9, a ganhar 10, a ganhar 12, quer dizer... E isto diz, de facto, nós que estamos lá dentro sabemos que a qualidade no grupo vai diminuindo, mas isso não se reflete nos resultados que alcançamos, o que é o sinónimo mais que evidente que, de facto, a qualidade do campeonato cresceu. Não queria particularizar, mas custa-me particularmente ver uma equipa como a Equipetrol, que é um histórico deste campeonato, que toda a vida foi um dos rivais diretos de Bonfim. Este ano está 8º, 9º lugar, tem pai 25, 30 pontos de atraso, por aí se vê. Não? Pedro, tu como jogador e como jogador de alto nível no futsal, o que é que poderás, ou que apelo é que poderás fazer aos teus colegas que ainda estão ou que estão perto do fim de carreira para integrar este campeonato, para aumentar o nível de competitividade no mesmo? Com que é que tu os aliciarias a virem integrar estas equipas dos veteranos? Não, primeiro é eles continuarem com a motivação de quererem treinar, não é? E depois é aparecerem, é jogarem numa equipa, é juntarem-se um grupo de ex-jogadores, e de certeza que formam um bom grupo, e que depois começam, isto não é preciso muitas regras, não é preciso muitas táticas, é uma questão de realmente terem o gosto e terem a disponibilidade, não é? de quererem treinar, é assim que nós fazemos, pronto. E depois o objetivo principal, na minha opinião, não se trata só de querer ganhar, mas acima de tudo de gostar de jogar e de formar um grupo de amigos, né, que também acho que é importante nesta fase, a pessoa divertir-se, levar aquilo mesmo pela parte da diversão e não pela parte só da competitividade. Acho que essa altura já foi. Eu costumo dizer que não é aqui que eu tinha que ganhar a todo custo, ou seja o que for. Portanto, é principalmente me divertir, ter gosto no que faço, se calhar com menos responsabilidade, né? Se calhar há um treino ou outro que se pode faltar. Eu, por acaso, só falto quando não posso mesmo ir por outros motivos, mas não por não gostar, porque é como eu gosto de jogar futsal. Mas acho que sim, acho que deviam de aparecer, porque realmente há ali uma faixa entre os 35, portanto aos 40, 45 anos, que se vê muito poucos jogadores ainda. Também sei que ainda muitos estão a jogar nas terceiras divisões e distritais. O que, pronto, nem sempre são equipas mais fortes. Aliás, infelizmente, eu acho que se vê aí o nível que, na minha opinião, o futsal neste momento está a passar aí com um nível muito, muito, muito baixo.
temos aí exemplos de clubes, de equipas que pouco treinam ou aparecem e estão sujeitos a subir para a segunda divisão. No caso do Foz, não é? Como temos alguns exemplos de que eu vou estando a par, e que sei que são também um grupo de amigos que se junta e que praticamente consegue resultados. Portanto, é uma questão de qualidade, de amizade, que se consegue juntar ali um grupo forte. Pronto, e acho que isso passa pela qualidade dos treinadores, passa por uma qualidade que o futsal tem que começar a trabalhar a sério, a nível da formação, porque realmente há ali duas divisões muito acessíveis, muito fracas a nível tático, e portanto isso tem esses resultados que estão a acontecer no futsal. Presidente, muito rapidamente para fechar, quais são as ambições futuras do Bonfim? Ganhar, ter boa gente, ter bons atletas, possivelmente para o ano esta equipa certamente vai ser retocada, porque como disse, tivemos pessoas que nos deixaram por razões profissionais durante este caminho que foi este ano. Vamos retocar esta equipa, vamos procurar, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, trazer mais qualidade, não digo Pedro Ferreiras, mas jogadores como Pedro Ferreira, como o Miguel Mota, como o João Lopes, que ainda há aí jogadores que trazem alguma coisa à modalidade. Porque, juntamente, como o Pedro dizia, juntamente com o Pedro e com o Miguel, há todo um outro conjunto de atletas que, por exemplo, no jogo ontem, do jogo que nos valeu o título, o Pedro não jogou por estar lesionado, o Zé Luís não jogou por estar lesionado, e nós jogamos com 6 jogadores ou 7 jogadores que fizemos aquele jogo. Nenhum deles tem passado que o Pedro tem, nem que o Miguel tem, nem que o João Lopes tem, não andaram pelos clubes para onde eles andaram, nem sequer nunca foram profissionais, mas o que é facto é que nós ganhamos aquele jogo, porque de alguma forma o Bonfim tem um padrão de jogo. É evidente que a classe individual depois sobressai e poderá fazer a diferença, mas aqueles que jogaram sabiam o que estavam lá a fazer, porque se criou um padrão de jogo, porque aprenderam com eles, muitos deles, é abismal hoje a diferença. Nós temos atletas que vieram do futebol de 11 que estão connosco há 5 ou 6 anos, que se olharmos hoje para o que eles jogavam há 5 ou 6 anos e para o que eles jogam hoje, vê-se o que eles evoluíram, o que eles aprenderam a jogar com esta classe de atletas, com esta categoria de atletas e com estes homens, porque no fim de contas uma equipa não se faz só com atletas, também se faz com homens. Claro. Mesmo para fechar, não está nos horizontes do Bonfim então expandir para outros clubes? Está. E o Bonfim tem a felicidade de ter estes homens. E o Pedro, ainda há bocado dizia, eu sei que o Pedro tem um gosto e tem um carinho pela formação. Eu sei que o Armindo Teixeira, que é o Pita, tem gosto e carinho pela formação. O Bonfim tem um conjunto de atletas que pode dar formação de qualidade, porque vieram das melhores escolas de formação que o Porto tem. Para mim é Boa Vista, Freixeiro e onde é que vieste? Do Miramar. Só que, e já pusemos esta questão, já tivemos uma reunião conjunta, garanta-nos uma infraestrutura desportiva, onde a gente possa trabalhar, onde a gente possa dar formação, aquela formação que não se vê nos tais campeonatos que dizíamos há bocado, porque na verdade nós vamos ver jogos de divisões da Associação de Futebol do Porto já muito lá em cima e trabalho tático não se vê nenhum, trabalho técnico não se vê nenhum, está mesmo muito mal. Temos mesmo que fechar. Muito obrigado aos telespectadores pela preferência. Este foi mais um Futsal Total. Hoje estivemos aqui em estúdio o Bonfim e ficámos a conhecer mais um pouco sobre este clube muito peculiar. A todos muito obrigado pela preferência e até uma próxima oportunidade. Obrigado.